o nosso diretor-geral de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista é secretário desse departamento, e nós conseguimos grandes avanços esses, cadeira ali na ONU, na linha de direitos humanos ali, para tratar sobre liberdade religiosa. Dentro da nossa estrutura, temos como ênfase a liberdade religiosa. Aqui, para o estado do Piauí, eu represento e sou diretor de liberdade religiosa para todo o Piauí, e estamos avançando gradativamente para que cada igreja, cada congregação também tenha, do mesmo jeito que as igrejas têm o diaconato, o ancianato, o diretor de música, que cada igreja também que venha ter um diretor de liberdade religiosa para ajudar e promover, então, esse avanço da liberdade religiosa. As igrejas maiores, mais bem estruturadas, têm, as igrejas menores ainda têm essa dificuldade de ter esse diretor, mas avançamos com isso. Desde já, a gente louva a Deus por esse momento que estamos tendo aqui, e a gente acredita, tanto na nossa instituição, como também na nossa filosofia, que o tema da liberdade religiosa, ele é para todos, e o tema da liberdade religiosa, ele vem para promover pontes e não muros. Então, essas pontes, essas conexões, elas estão aqui sendo criadas hoje, nessa manhã, e que possamos, então, começar a criar pontes e não muros para o avanço desse tema tão importante que é a liberdade religiosa. Seguindo a nossa programação, ouviremos agora a mãe Rutineia, sacerdote da Umbanda, professora e mestre em educação. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e bom dia a todos. Bom dia. Nesse dia de hoje, com certeza, o plano espiritual, todos os planos espirituais estão muito felizes. E o tema é muito interessante, tolerância religiosa. Mas, como educadora, eu não gosto muito dessa palavra tolerante, porque ela é uma imposição, ou aceita ou não aceita, eu vou ter que aceitar. O que nós defendemos é respeito. Por isso eu não gosto da palavra tolerância. Se respeitar a nossa divindade, a nossa moralidade e o nosso culto. Eu também tenho, nós umbandistas de religião de matriz africana, temos a nossa declaração de fé. E se referindo a esse livro sagrado que nós respeitamos, estudamos e aprendemos com ele, porque todos os temas que você queira discutir, esse livro se refere. Se refere à questão do preconceito, a todos os jeitos de crer, a todos os jeitos de amar. Então, esse livro ensina isso. Porque o que de fato foi ensinado pelo grande mestre foi o amor. Porque as religiões criadas pelos homens, elas devem ser luzes, candeias, holofotes, candeadores para a sociedade. Por isso eu acredito em respeito. O respeito a todas as religiões. O respeito a todo jeito de crer. Mas acreditem, a minha casa, meu terreiro, todo dia batem evangélicos na porta do meu terreiro para evangelizar. Isso é falta de respeito, porque eu não vou a nenhum templo pregar a minha fé. Então, a minha declaração de fé, a minha fé, o meu culto, tem que ser respeitado e não tolerado. E é isso que nós precisamos, enquanto religiosos, enquanto nossos templos, trabalhar a paz. Porque a paz começa dentro de nós e a gente precisa. E se cada religião se respeitar o caminho de cada um, nós teremos uma sociedade mais cheia de paz, pessoas mais felizes, menos suicídio, e nós teremos o que nós sonhamos tanto. Aquele princípio maior do Divino Amado Mestre, amo teu próximo como a ti mesmo. E isso é respeito, não é tolerância. Muito obrigada. Ouviremos agora o padre Fábio Carvalho Fernandes, da Igreja Católica, que fará também a exposição sobre a sua comunidade e expansão aqui no estado do Piauí. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz, que alegria. Eu quero de início parabenizar o TRE Piauí, também em comunhão com a AB, por essa feliz iniciativa e agradecer por nos convidar a todos, de modo especial a mim,
para que pudesse aqui me fazer presente, representando a Igreja Católica, de modo especial a Arquidiocese de Teresina, já que eu estou ligado a essa, e essa ligada a toda essa rede católica. Hoje, se aqui estou, melhor dizendo, está muito presente o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, o 21º Concílio da Igreja ou do mundo cristão. E no Concílio Vaticano II há dois movimentos, o movimento ad intra, quando a Igreja compreende e estabelece e entende a sua doutrina, a sua identidade, mas também a destra, quando a Igreja vai para o mundo e vê sua missão. E dentro disso, no diálogo com os irmãos e irmãs, a Igreja estabelece no Concílio Vaticano II, fundamentado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, dois documentos que vão entrar muito em comunhão com a depois declarada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são o documento Declaração Dignitatis Humanae, que vai falar sobre a liberdade religiosa. A liberdade religiosa ajuda a todos, estabelece um campo de diálogo e que favorece a todos. Obviamente que temos ainda, isso é muito teoria, mas na prática ainda temos que avançar muito. E a Declaração Nostra Aetate, que fala sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, sobretudo compreendendo o valor dessas religiões que não são cristãs. Muito obrigado. De fato, são considerações relevantes feitas e a gente quer continuar ouvindo aqui, dentro dessa dinâmica, a importância do diálogo, né, através da expositora Cristina, que está com a palavra a partir desse momento. Obrigada. Eu vou pedir licença para quebrar um pouquinho o protocolo. Como a gente está falando em diálogos, e eu gostaria que todos se levantassem, porque, irmã Adneia, eu também sou educadora. Pode. E eu gostaria que nós, cada um, olhássemos nos olhos uns dos outros nesse momento. Olhe nos olhos. Olhe nos olhos. Olhe nos olhos. Vocês conseguiram perceber, olhando no olho de cada um, alguma diferença que não seja a física, a cor da roupa? Vocês conseguiram perceber? Não, né? Sabe por quê? Porque somos todos únicos, filhos de um mesmo Pai, espíritos, que chegaremos à luz, que é Deus. E nesse momento, para que a gente possa entender a importância desse diálogo, façamos como a irmã fez, a mãe, que a gente na doutrina espírita, a gente se chama irmãos, né? A mãe fez, o irmão padre fez, que pegou, né? E nos envolveu, porque todos nesses momentos estávamos sentindo o frio do auditório. E isso aqui foi um elo que ligou 3 pensamentos, porque todos somos únicos. E é essa a importância desses diálogos, para que possamos nos reconhecer como um só. E vamos nos abraçar, porque é essa energia do abraço que nos une como irmãos. E é assim que a gente trabalha, e é assim que a gente agradece por essa oportunidade e por esse feliz projeto, né? Que na verdade é um projeto de vida, trazer-nos todos juntos aqui para que a gente possa dialogar nesse momento, para que a gente possa nos entender e nos reconhecer, que devemos nos respeitar, porque eu também me associo aos irmãos com a questão da palavra tolerância. Devemos nos respeitar.
devemos nos amar, porque cada um busca a sua felicidade, da sua maneira, no que acredita, na sua verdade. Esta apostasia não é somente do pastor Daniel da Igreja Adventista. Esta apostasia é da Igreja em geral. Pois é o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja que é assim. O departamento desta falsa liberdade religiosa recebeu ordem, documentada pelo Vaticano II. E no ano 2003 esse departamento de liberdade religiosa assentou e permanece na ONU. A Igreja Adventista está controlando o mundo inteiro, pelo departamento da falsa liberdade religiosa, que está na cadeira da Organização das Nações Unidas. A saber, a ONU. E em todas as igrejas locais. Portanto, o Espírito de Deus saiu de todos os templos adventistas. Porque, com o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, a Igreja está no Estado, e todas as religiões se uniram com a Igreja Adventista para juntos promover a falsa liberdade religiosa. E assim, os templos adventistas se tornaram moradas de demônios. Quem está dirigindo a Igreja Adventistas é o Concílio do Vaticano II. Pois foi no Concílio do Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu o Departamento de Liberdade Religiosa. Aviso urgente para o mundo inteiro. O canal Apocalipse 18 avisa aos adventistas, e os não adventistas, mas ao mundo inteiro, que pela ordem de Deus, todos devem atender o aviso de Deus, que todos devem unir-se, com o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joaman, o qual é o líder do poderoso movimento do Apocalipse 18, isso é o quarto anjo. Porque todos os que unir-se, com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o quarto anjo, dificilmente serão enganados com o departamento da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, pois isso é os enganos satânicos dos últimos dias. Porque só os que estiverem unidos com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo, estarão livres destes enganos da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. Para você escapar destes enganos deves se unir com o quarto anjo, e esses verão a luz e andarão nela, e jamais serão confundidos e enganados, mas resplandecerão. Agora presta bem atenção. Porque foi em 2001 que a serva de Deus, Deuselene Souza, teve a revelação de Deus, que em 2003 as trevas começaria, e assim a profecia se cumpriu. E assim em 2003 a Igreja Adventista do Sétimo Dia colocou seu Departamento de Liberdade Religiosa na ONU. E o pastor Ganoni Diop é o líder mundial do Departamento de Liberdade Religiosa assentado na cadeira da ONU. Assim, a partir daquela data, 2003, as trevas cobriram a terra toda. Agora só vai escapar dessas trevas aquele que se unir com o quarto anjo. Ouça agora o último aviso divino. Saem dos templos adventistas. Porque todos os templos adventistas, e não só adventistas, mas todos os templos, de Angola e do mundo inteiro, se tornaram moradas de demônios, através deste departamento de liberdade religiosa da Igreja Adventista, assim as trevas cobriram a terra toda. Isaías 60, de 1 a 5. Ver também Apocalipse 18, 1 a 4. Tudo tá desligado, tá bom. Muito bom dia pessoal. Nós queremos aproveitar uma oportunidade, alguns minutos, falando um pouco a palavra de Deus. Nós estamos a dar um aviso divino, mas este é um aviso final, é um aviso muito urgente, a palavra de Deus. E nós vamos falando uma profecia na palavra de Deus que está se cumprindo. Esta profecia se cumpriu. Mas na verdade as pessoas não percebem. As pessoas não veem o cumprimento desta profecia. E na verdade vamos na nossa Bíblia, o livro de Malaquias, capítulo 4, nós vamos encontrar ali
a vinda do profeta Elias. Porque pois a palavra de Deus profetizou que antes que venha o grande dia terrível, dia do Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E assim, Malaquias capítulo 4, o seu versículo 4 a 5 a 6, ali tem uma mensagem muito urgente, que todos os habitantes da terra devem prestar atenção. Ali a palavra de Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe, que são os estatutos e juízos de Deus. E a palavra de Deus diz, o versículo 5 diz que antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais e dos filhos, e aos filhos e aos pais, antes que venha o grande dia do Senhor, antes que eu consuma a terra com maldição. E assim, esta profecia se cumpriu aos nossos dias de hoje. A vinda do profeta Elias já chegou. Elias veio, mas as pessoas não percebem, as pessoas não entendem. Assim conforme foi a vinda de Elias, do primeiro advento do Messias, não foi compreendido, e mesmo assim, aos nossos dias, não está sendo compreendido a vinda do profeta Elias. Pois, na verdade, Malaquias capítulo 4 está tratando os dois eventos, as duas vindas do profeta Elias. O primeiro evento é a vinda do profeta Elias, do primeiro advento do Messias, para preparar o caminho do Messias. E o segundo advento de Elias é para preparar mais uma vez o caminho para o grande dia terrível do Senhor. E assim conforme não foi compreendido a vinda do profeta Elias nos dias de Cristo, e hoje não está sendo compreendido também. Por isso, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 10, ali afirma também a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, eles interrogaram o mestre, dizendo por que então os escribas fariseus, por que eles na verdade não creem em Jesus? Pois eles dizem que nós só temos que crer em Jesus. Primeiro tem que vir Elias. Elias primeiro tem que vir. Mas o Senhor Jesus, ele respondeu aos seus discípulos, e ele disse, na verdade sim, é certo, que antes que venha o dia do Senhor, Elias tem que vir primeiro. Mas só que Elias já veio, mas não o conheceram. Elias veio, mas na verdade eles fizeram tudo quanto eles quiseram fazer com o profeta Elias. E eu posso interrogar, quem foi Elias no primeiro advento do Messias? Na verdade, Elias no primeiro advento do Messias foi João Batista. João Batista, ele preparou o caminho do Messias. E assim, na verdade, a profecia se cumpriu. E na verdade, o Senhor Jesus, ele dizia, na verdade, Elias já veio, mas não o reconhecem. E os discípulos entenderam que, afinal de contas, estava falando de João Batista. E assim nós também estamos falando a vinda do profeta Elias no segundo advento de Cristo. Prezados irmãos, Elias já veio. A vinda do profeta Elias já se cumpriu. Pois a palavra de Deus afirma no livro de Isaías 28,
ali tem uma passagem, o versículo 2 diz: eis que o Senhor levantou um homem valente, poderoso, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição, como uma tempestade destruidora. E assim, na verdade, ali está o cumprimento do profeta Elias. No versículo 11 de Isaías 28, ainda a palavra de Deus afirma: eis que pelo lábio estranho, por outra língua, ele falará a este povo. E assim a qual diz: este é o descanso, daí descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. E assim a vinda do profeta Elias se cumpriu.